93% das pessoas que assistem vídeos sobre a Bíblia nunca ouviram falar da história mais perturbadora do Antigo Testamento. Uma história que faria você questionar tudo o que pensa sobre a justiça de Deus. Você já imaginou como seria acordar um dia e descobrir que sua pele está literalmente apodrecendo? Que você não pode mais tocar em ninguém, nem mesmo nos seus filhos, e que isso aconteceu por causa de algo que você disse. Hoje vou te contar a história de Miriam, a irmã de Moisés. Não a versão romantizada que você aprendeu na escola dominical, mas a verdade crua e chocante sobre o que realmente aconteceu, que ela desafiou Deus. E te garanto, depois que você souber o que eu descobri sobre essa história, sua visão sobre disciplina divina nunca mais será a mesma. Mas antes de começar, me responde aqui embaixo. Você acredita que existe pecado grave o suficiente para Deus castigar alguém com lepra? Comenta aí e vamos debater. Olha, não é à toa que essa história tem viralizado nas redes sociais, especialmente depois toda a polêmica sobre os cananeus. As pessoas estão questionando, afinal, quem é Deus realmente? Amoroso como pregam, existe um lado muito sombrio. E aqui está a primeira coisa que ninguém te conta. Miriam não era uma pessoa qualquer quando tudo isso aconteceu. Se você acha que não, deixa eu te explicar exatamente quem era essa mulher. Miriam era profetisa, um dos títulos mais raros e importantes da Bíblia. Desde criança, ela demonstrava uma coragem impressionante. Lembra da história do bebê de Moisés no cesto? Foi essa menina corajosa que seguiu o cesto no Rio Nilo e teve esperteza de sugerir à filha de Faraó que uma hebreia amamentasse a criança. Basicamente, ela salvou a vida do homem que libertaria Israel do Egito. Mas a importância dela não parou por aí. Enquanto milhões de israelitas atravessaram o Mar Vermelho, foi Miriam quem pegou o tamborim e gritou: "Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou." Imagine a cena, milhares de mulheres dançando e celebrando a maior demonstração do poder de Deus. E ela estava lá na frente, liderando esse momento histórico. Por décadas ele caminhou lado a lado com Moisés pelo deserto. Era respeitada, ouvida, considerada um dos pilares de Israel. O povo a via como alguém especial, com conexão direta, como todo-poderoso. Então, o que diabos aconteceu para Deus castigá-la de forma tão brutal? Bom, aqui começa a parte que vai te chocar. Você já passou por aquela situação onde você está sempre na sombra de alguém? Onde você faz um trabalho incrível, mas outras pessoas sempre levam crédito? Exatamente isso que começou a corroer o coração de Miriam como um câncer. E aqui está o primeiro sinal de perigo. Quando você tem uma posição de destaque por muito tempo, é natural começar a achar que merece ainda mais reconhecimento, que sua voz deveria ter o mesmo peso do líder principal. Já sentiu isso? Comenta aí se já passou por isso. O problema é que Miriam esqueceu de algo fundamental. Não foi ela quem escolheu Moisés como líder, foi Deus. E questionar a escolha de Deus. Bem, você vai ver onde isso levou. Então aconteceu o que seria o maior erro da vida dela. Moisés havia se casado com uma mulher cosita menos estrangeira, de pele escura, diferente dos hebreus. E foi aí que Miriam e Arão encontraram a desculpa perfeita para atacar. Começaram a murmurar, a questionar. Por que Moisés pode se casar com uma estrangeira? Mas aqui vem a frase que mudou tudo. A frase que selou o destino de Miriam. Acaso foi somente por meio de Moisés que o Senhor falou? Não falou também por nosso intermédio? Pronto, a bomba estava armada. Não era mais sobre a esposa Irasabrapoda. Era sobre quem realmente mandava em Israel. Mas você percebe o que estava acontecendo? Miriam não estava apenas criticando uma decisão do irmão. Ela estava questionando a autoridade que Deus havia dado a ele. E isso
Isso Deus não ia deixar passar. E aqui está algo que vai te impressionar. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais humilde da terra. Quando foi atacado pelos próprios irmãos, sabe o que ele fez? NADA. Não revidou, não se defendeu, não montou esquema político, ficou calado por quê? Porque ele sabia que não precisava se defender. Quem o havia escolhido cuidaria dele. E cara, foi exatamente isso que aconteceu, mas de uma forma que ninguém esperava. De repente, Deus falou, não sussurrou, não mandou um profeta, não deu um sonho. Ele falou diretamente, com uma voz que cortou o ar como um trovão. Vocês três saiam e venham à tenda do encontro. Agora imagina o coração de Miriam disparando naquele momento. Ela que havia crescido vendo Deus falar com Moisés, agora estava sendo chamada diretamente. Mas não era para receber bênção, era para prestar contas. E aqui vem a parte que me dá arrepio toda vez que leio. Quando os três chegaram à tenda, a coluna de nuvem desceu e parou na entrada. Era a presença física de Deus se manifestando. E então, ele chamou Arão e Miriam para se aproximarem. O que Deus disse na sequência é de deixar qualquer um de joelhos. Ouçam bem as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu me revelo em visões e sonhos. Mas não é assim com Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente. Como vocês se atreveram a falar contra meu servo? Consegue sentir o peso dessa repreensão? Deus estava dizendo, vocês nem sabem com quem estão mexendo. Moisés não é mais um profeta qualquer. Ele é único, mas aí vem a parte que ninguém estava preparado para ver, e que vai mudar para sempre, como você enxerga a justiça divina. A ira do Senhor se acendeu, e ele se retirou. A nuvem se afastou da tenda, e quando Arão olhou para Miriam, ela estava leprosa, branca como neve. Mas não era só uma manchinha na pele, não. Era lepra devastadora. A pele começando a apodrecer, carne viva aparecendo. O cheiro insuportável da morte se aproximando. Era como se ela estivesse morrendo viva, pedaço por pedaço. E aqui está o detalhe que vai explodir sua mente. Por que só Miriam foi punida? Arão também havia murmurado, também questionou Moisés. Mas ele permaneceu intacto. Deus foi injusto? Ou havia algo que não estamos vendo? Se você está achando isso pesado demais, espera, porque a verdade por trás dessa punição é ainda mais profunda do que você imagina. A lepra na época não era apenas doença, era símbolo, era forma de Deus mostrar que algo estava podre por dentro. E talvez Miriam tenha sido a verdadeira líder da rebelião. Talvez tenha sido ela quem plantou a semente da revolta no coração de Arão. Veja como Arão reagiu quando viu a irmã naquele estado. Imediatamente se jogou aos pés de Moisés, meu Senhor. Não ponhas sobre nós este pecado. Não deixes que ela seja como um morto, que sai do ventre já com a carne consumida. Impressionante como na hora do desespero, Arão reconheceu quem realmente tinha autoridade, né? Não foi direto para Deus, foi para Moisés, porque sabia que ele tinha conexão especial com o Criador. E agora vem uma das partes mais lindas e perturbadoras dessa história toda. Moisés, que havia sido atacado, humilhado e questionado pelos próprios irmãos, fez algo que poucos fariam. Ele orou por Miriam. Não foi oração longa, rebuscada. Foi simples e desesperada. Ó Deus, rogo-te que a cures. C-I-N-C, O-P-A-L-A-U-B-R-A-S. 5 palavras que carregavam todo o amor de um irmão, que mesmo ferido, não conseguia ver a família sofrer. Deus respondeu, mas não como esperavam. Ele disse, se seu pai tivesse cuspido no rosto dela, não deveria ficar envergonhada por 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento por 7 dias. Depois, será reintegrada. 7 dias gritando impuro, impuro, sempre que alguém se aproximasse. 7 dias refletindo sobre o que havia feito. 7 dias entendendo o peso de questionar a autoridade de Deus. Mas aqui está algo que vai te emocionar. Durante esses 7 dias, mais de 2 milhões de pessoas ficaram paradas. Todo Israel esperou Miriam se recuperar para continuar a jornada. Isso mostra como ela era amada, mesmo depois do erro. E após 7 dias ela foi curada, completamente restaurada. Mas nunca mais foi a mesma pessoa. Agora chegamos à pergunta que não quer calar, e que eu sei que está queimando na sua mente. Foi justo? Por que uma punição tão severa para algo que parece pequeno? Miriam só questionou uma decisão, não foi? E aqui está onde a maioria das pessoas erra completamente. Na perspectiva de Deus, não existe pecado pequeno quando se trata de questionar sua autoridade. Miriam não estava criticando Moisés. Ela estava rejeitando a ordem estabelecida por Deus
colocando sua vontade acima da vontade divina. E aqui está o que poucos percebem. Deus poderia ter matado Miriam na hora, como fez com os filhos de Arão que ofereceram fogo estranho, como fez com Uzá que tocou na arca. Mas não, ele escolheu uma punição que seria ensino, que mostraria as consequências, mas que também permitiria a restauração. A lepra era temporária, a lição seria eterna. Olha outras situações na Bíblia. Coré questionou Moisés e foi tragado pela terra. Os israelitas que murmuraram foram mordidos por serpentes, mas Miriam foi tratada com misericórdia, porque seu coração ainda pertencia a Deus. A lepra de Miriam talvez seja uma das maiores demonstrações da paciência divina na Bíblia. Deus podia ter acabado com ela, mas escolheu corrigi-la. Mas tem algo ainda mais profundo. A lepra era reflexo externo do que acontecia internamente. Ciúme, inveja, ambição, descontrolada menos. Tudo isso estava corroendo ela por dentro muito antes da doença aparecer. Deus simplesmente tornou visível o que já existia. E às vezes é isso que Ele faz conosco. Permite que as consequências se manifestem para enxergarmos a realidade do nosso coração. Pare e pensa comigo. Quantas vezes você já questionou uma autoridade que Deus colocou na sua vida? Deixa nos comentários. Quantas vezes achou que merecia mais reconhecimento? Deixou o ciúme crescer até virar rebelião? A história de Miriam é um espelho. Mostra que até pessoas íntegras podem cair quando deixam o orgulho dominar. Mas também mostra que Deus não desiste. Mesmo quando falhamos gravemente, Ele ainda oferece restauração. 7 dias de isolamento. 7 dias de reflexão. 7 dias para entender que liderança verdadeira não vem da nossa ambição, mas da escolha divina. E aqui está a lição que vai mudar sua vida. Moisés intercedeu por quem o atacou. Mesmo ferido, ele orou pela cura da irmã. Essa é a diferença entre quem foi escolhido por Deus e quem apenas pensa que merece ser escolhido. Verdadeiro líder não revida, intercede, não busca vingança, busca restauração. Não protege ego, protege o povo sob sua responsabilidade. Talvez seja por isso que Deus defendeu Moisés tão intensamente. Não porque fosse perfeito, mas porque tinha o coração certo. Coração que preferia perdoar a se vingar. Então me responde, depois de conhecer toda essa história, você ainda acha que Deus foi injusto? Ou Ele foi exatamente o que Miriam precisava, menos justo o suficiente para corrigir, misericordioso o suficiente para restaurar? A verdade chocante por trás da lepra não é que Deus é cruel, é que Ele nos ama tanto que não nos deixa afundar nas próprias ambições destrutivas. Ele intervém, corrige, disciplina, sempre com o objetivo de restaurar. Miriam não perdeu apenas saúde por 7 dias. Ganhou lição que carregaria para sempre. Aprendeu que questionar a autoridade estabelecida por Deus não é rebeldia política menos, é rebeldia espiritual. E que as consequências são sempre mais graves que imaginamos. Mas também aprendeu que a misericórdia de Deus é maior que nossos erros. Que Ele disciplina porque ama, não porque odeia. E que sempre há caminho de volta quando nos humilhamos. Se você chegou até aqui, essa história mexeu com algo dentro de você. Talvez se identificou com Miriam, já questionou autoridades, já deixou ciúme controlar atitudes. A boa notícia, o mesmo Deus que disciplinou Miriam é o mesmo que a restaurou, o mesmo que permite enfrentarmos consequências, é o mesmo que oferece nova chance quando nos humilhamos. E se tem algo que podemos aprender com essa história perturbadora, mas esperançosa, é que o caráter de Deus não mudou. Continua justo, mas continua disciplinando quem ama, mas oferecendo restauração para quem se arrepende. A lepra foi temporária, a lição é eterna. Respeite a autoridade que Deus estabeleceu, cuide do seu coração para a inveja não crescer. E lembre-se que verdadeira grandeza não está em questionar quem está acima, mas em servir fielmente onde Deus te colocou. Porque no final, não importa a posição, título, influência. O que importa é se seu coração está alinhado com Deus. Se você aceita que Ele sabe melhor quem deve liderar, quando deve liderar e como deve liderar. Agora eu quero saber de você. Essa história mudou sua perspectiva sobre disciplina divina? Você consegue ver a diferença entre punição destrutiva e correção restauradora? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E se esse conteúdo tocou seu coração, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias bíblicas que vão explodir sua mente preparadas para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a disciplina de Deus não é crueldade, é amor em ação. Até a próxima.